Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito querida, me pediu essa semana dicas de exercícios que ela pudesse praticar para controlar a ansiedade. Ela está passando, né, por uma fase muito difícil, muito angustiante e me pediu isso. E isso me fez pensar bastante, né? Como é difícil a gente entender e como é difícil fazer as pessoas entenderem, né? A olhar as coisas com mais profundidade, procurar entender as coisas com mais profundidade, uma profundidade maior, né? E quando a gente aprofunda, a gente consegue entender o que está acontecendo na nossa volta. Aquilo que nós chamamos, né, de exercício espiritual, de prática espiritual, técnica, né, espiritual, tem que ser analisada profundamente, porque eu particularmente não recomendo, inclusive não uso nenhum tipo de técnica, nenhum tipo de prática no meu dia a dia. E lá atrás, né, anos atrás, todas as vezes que eu tentava adotar alguma prática sistemática, não funcionava, eu acabava me sentindo extremamente frustrado, até mesmo naquilo que se chama meditação no senso comum, né, aquele tipo de meditação sistemática no senso comum. Eu acabava me sentindo muito frustrado e achava que o problema era comigo, que eu não conseguia. Então as pessoas vinham me falar, inclusive, e eu não estou falando mal dessas coisas, eu estou tentando fazer com que você compreenda um pouco mais a respeito. Então, um exemplo é o Ho Oponopono, né? Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, eu nunca falei em voz alta, sempre li a respeito. E para mim realmente não funciona, não funcionou, né? E aí a clareza veio quando eu comecei a compreender que cada pessoa é diferente, o que funciona para uma não funciona para outra. Bom, isso é dito já, né, há séculos, mas é uma coisa muito pontual, uma coisa muito real. É claro que a gente acaba tendo que experimentar, por isso que eu não estou falando contra. A gente tem que experimentar, como foi o meu caso. A única coisa que falta né, aí que tem um vazio, tem um vácuo, é alguém explicando que é assim mesmo, que não tem problema nenhum se não der certo, que você tente outro caminho, então, que seja mais adequado para você. E isso tem muito poucas, a não ser os grandes mestres, mas a gente, né, como Jesus, como Buda, como Sócrates, Platão, mas a gente está tão bitolado, né, assim, condicionado a ver esses mestres como algo tão distante na filosofia, na espiritualidade, na religiosidade, essas coisas todas, que a gente já nem presta mais atenção no que eles dizem, né? E é uma pena, porque na verdade eles são os únicos que falam o que fazer nesse hiato, né, entre uma coisa que não dá certo e a busca daquilo que dá certo para você. E então eu respondi para ela, né? Porque uma coisa é você buscar por você mesmo, né? Então você vai buscar as práticas e tal, e eu não tenho nada a ver com isso, né? Agora, se você perguntar para mim, eu tenho que ser sincero dentro daquilo que eu aprendi e dentro daquilo que eu compreendo. Então, se perguntar para mim, eu sempre vou dizer que não, mas jamais vou dizer para a pessoa não faça, né? Então, eu disse para ela e vou repetir aqui mais ou menos, porque eu acho que isso é um assunto importantíssimo também na compreensão dos exercícios espirituais, das práticas espirituais. O que acontece? A gente sente necessidade de buscar auxílio espiritual quando a gente está na pior, quando a gente está por baixo, quando a gente está triste, deprimido. A gente sente necessidade quando a gente está sofrendo, quando a gente está com dor. Agora,
quando a vida está de acordo, mesmo que seja por pouco tempo, né, por causa da lei da impermanência, né, mesmo que seja por pouco tempo, quando a vida está de acordo. O que eu quero dizer com estar de acordo, né? Quando a vida está provendo as nossas expectativas, ou próximo a isso, né? Nem que não seja exatamente, mas que seja próximo a isso. Então a vida está nos dando aquilo que a gente esperava, a vida está correspondendo às nossas esperanças. Então a gente não sente necessidade, a gente não sente aquele aperto no peito que nos faz buscar o auxílio espiritual. Aí está tudo bem. E esse é o problema. Quando a sombra surge, porque é a nossa sombra que faz com que a gente se sinta oprimido, que a gente se sinta angustiado, que a gente sinta ansiedade. Quando as nossas sombras surgem, então, como a gente não se preparou, né, na época das vacas gordas, a gente não se preparou naturalmente para enfrentar a época das vacas magras dentro da gente mesmo, então a gente sente necessidade de se agarrar em algo. Agora, se agarrar em algo é o apego, se agarrar em algo é fuga. Então o exercício espiritual, a prática, fazer algo por prática, a gente até usa a expressão prática, né? As nossas práticas espirituais, o que eu pratico, enfim, a gente até usa essa expressão, mas é preciso conhecer melhor, é preciso aprofundar no assunto para saber do que se está se falando, né? Porque a vida não é questão de prática, viver não é prática, você não pratica a vida porque não há tempo para isso, você vive ou não vive. Você não está praticando a vida, e no momento que você estiver praticando alguma coisa, fazendo algo porque isso vai te levar a um resultado, você está perdendo a vida, você está perdendo o agora, você está perdendo o presente. Então o exercício espiritual, a prática espiritual, olhando profundamente, é outra forma de fuga. Há muitas fugas. Hoje em dia, eu já falei isso em outras oportunidades, a questão do espiritualismo, né? Que nos leva, e não confunda espiritualismo com espiritualidade, porque espiritualidade é viver, espiritualismo é praticar algo por imitação, porque os outros fazem. Então, mesmo essa questão aí que o pessoal gosta muito, e eu quero frisar, eu não estou falando mal, eu estou pedindo para que você analise com muito carinho e profundidade. Então não é uma coisa pessoal. Você vai lá e se veste como um cosplay, você se veste de bruxa, você bota chapéu, capa e tira fotos e posta no Facebook, no Instagram, né, nas redes sociais, e pronto, você se declara, se autodeclara bruxa, mesmo que você faça alguns rituais, você compra livros que falam sobre o assunto de bruxaria e você pronto já é uma bruxa, então você está, ou um bruxo, né, um mago, e você já está inserido num contexto e pronto, então você vai, busca um grupo que tenha afinidade com você, você descobre práticas novas, você descobre livros novos e tal sobre o assunto, e aquilo vai fazendo com que você passe o tempo. Então você não está dentro de si mesmo, você mais uma vez está fora de si mesmo, expressando uma falsa espiritualidade. Eu repito, espiritualidade é viver, espiritualidade é vida, espiritualidade é o agora, espiritualidade é a presença, espiritualidade é consciência, espiritualidade é autoconhecimento. E aí, claro, que nessa questão do autoconhecimento, isso também, o erro também nos leva ao autoconhecimento. Errar também é caminho. Então não tem problema nenhum, por isso que eu não estou falando contra. Eu estou dando um alerta que pode ser útil para algumas pessoas que já compreendem isso. Então não é uma questão de praticar algo, não é uma questão de buscar exercícios para se sentir melhor. A questão então foi isso que eu respondi para minha amiga. Não busque subterfúgios. Não busque agora nenhum exercício, nem que seja de respiração. Aliás, a respiração está aí ao alcance, né? Respiração consciente. Se formos falar em termos de exercício, então não há exercício mais potente e melhor do que respirar.
conscientemente. Enfim. E aí eu respondi para ela, a melhor maneira é a aceitação consciente, a entrega consciente. Tá? Aceitação, entrega, podemos falar a palavra resignação, mas é preciso compreender, porque isso não é mental. Não pode estar acontecendo uma coisa aqui na sua mente e outra coisa aqui no seu coração, que o seu coração está acelerado, tá ansioso, está angustiado, e você ficar dizendo, não, eu não devo ficar assim, eu vou respirar. Não, isso não é mental. Isso é uma coisa percebida dentro de você com o autoconhecimento. E então eu sugeri para ela, aceite esse estado. Aceite e se entregue a esse estado de angústia. Pronto, eu estou em estado de angústia. Eu estou em estado de ansiedade. Eu estou em estado de medo. Reconheça o medo. Porque a prática, o exercício vai fazer com que você se sinta bem por alguns momentos. Então, logo depois, quando você estiver mal de novo, você aprendeu uma técnica e aí você vai lá de novo, repetir tudo de novo. E aí vai passar um tempo. Isso é o equivalente, é a mesma coisa a qualquer outra fuga. Quando você está se sentindo ansioso, você vai assistir um filme, você vai assistir uma série, você vai assistir uma novela, você vai comer. Nesse ponto, a prática espiritual, o exercício espiritual, nada mais é do que uma fuga igual a todas as outras, uma fuga compulsiva. Então, isso é que tem que ficar claro dentro de você. O mais importante é estar consciente da sombra que se manifesta naquele momento, porque ela precisa se manifestar. Existe uma compreensão muito importante na questão, no mecanismo chamado existência humana, uma vida humana. Então, tem certas coisas que a gente só pode fazer aqui na Terra, nesse plano, encarnados, como se diz. Então, somente de posse de um corpo físico, nós podemos resolver as nossas tendências negativas, trazidas até de vidas passadas, de um passado milenar. Não é uma questão de acreditar, né? Aquela coisa que eu digo sempre, você pode acreditar que o Sol é que gira em torno da Terra, mas a verdade é que a Terra gira em torno do Sol e a sua crença não vai mudar nada. Então, você acreditar na multiplicidade de existências humanas não muda nada. Lei é lei, acontece, e o que você precisa é estudar a respeito, o que você precisa é compreender a respeito. Se você não tiver interesse em compreender, não adianta negar, né? É uma atitude infantil, imatura, simplesmente negar. E então, você traz essas tendências negativas com potenciais positivos, nasce num ambiente próprio que vai estimular essas tendências, né? A sua família, com a qual você tanto briga, que tem tanta discordância e tal, na verdade é o terreno fértil para você brotar, para virem para fora todas as suas potencialidades negativas e positivas. Então você vai trabalhar isso. Então, eventualmente, as sombras vão surgir, porque elas estão lá dentro ainda. Então, somente numa vida humana você consegue sublimar as sombras. Quando você morre e perde o corpo físico e volta para o plano astral, você não tem mais condições de esconder as sombras no inconsciente, como acontece no corpo físico. Então, existem muitos relatos, né, principalmente no meio espírita, sobre o umbral, né, aquilo que é chamado de umbral e que foi, né, por um erro de interpretação lá no século XI, século XII, por Dante Alighieri, com a obra do Dante Alighieri, né, foi confundido com inferno, o inferno físico, o inferno real existente, né? O inferno não existe, na verdade, porque tudo é passageiro, tudo são condições passageiras até que a gente acorde. Então, o verdadeiro inferno ele acontece quando a gente está adormecido, quando a gente está hipnotizado, né?
entorpecido pelo mundo. Então o verdadeiro inferno pode acontecer aqui e agora. Se você está adormecido e perdido nas turbulências da mente, você já está no inferno. Não existe um inferno físico, mas existe, digamos assim, um lugar que a gente vai por afinidade, por atração, né? Ou a gente já está, a gente não vai, na verdade a gente já está naquele lugar. A única coisa que acontece é que a gente perde o corpo. Ao perder o corpo, a gente percebe, né, com outros sentidos, além dos 5 sentidos, a gente percebe que já está naquele ambiente, né? E naquele ambiente infernal, digamos assim. Então, por isso que é importante, quanto mais tendências negativas nós trabalharmos em vida, né, por vida eu estou me referindo à vida física, maior liberdade nós teremos após o descarte do corpo físico, por estarmos lá, né, nesse ambiente astral, livres dessas criações mentais negativas que nós viemos, né, dessas tendências negativas que nós viemos acumulando ao longo de diversas existências, né, e sem contar as tendências negativas que a gente ainda reforçou ao longo dessa vida aqui mesmo, como, por exemplo, reclamar de tudo, ser pessimista, enfim, diversas coisas que só você pode saber, né, as coisas negativas que você tem dentro de si. Então, o meu alerta nesse sentido dos exercícios espirituais, das práticas espirituais, dos rituais, dos dogmas, que é o pensar congelado, né? O dogma é o pensar congelado. O dogma é a crença, né? A crença é o pensar congelado. A crença é o pacote, é o equivalente ao produto enlatado, né? O leite em pó. Então, leite é leite. Leite em pó, não existe leite em pó. Existe um pó químico que simula o leite, mas não existe leite em pó. Existe só o leite, né? Então, é preciso você conhecer o falso. Somente conhecendo o falso é que você encontra a verdade. Então, quando você reconhece o falso, né, então você descobre a verdade. À medida que você reconhece que só existe leite, não existe leite em pó. Outra coisa também que eu gosto de comparar é o tal do suco em pó. Não existe suco em pó, existe o suco da fruta. Isso é suco. O pó é pó químico, com sabor químico, parecido com a fruta, mais nada. Quando você descobre o falso, e existe uma malícia, né, na forma de que a propaganda é feita. Então, quer dizer, no jogo de palavras, que eu tenho falado sempre, aqui fica fácil de compreender, né, como a sociedade, como o sistema usa o jogo de palavras para confundir a sua mente, porque quando se fala leite em pó, quando se fala suco em pó, quando se fala achocolatado, por que o nome é esse, achocolatado? Porque é açúcar achocolatado. O que você está comendo é açúcar com sabor químico de chocolate. Não existe o achocolatado, né? Não importa o nome, eu até ia falar, não importa. O achocolatado, que você pensa que é chocolate em pó, não é chocolate em pó, é açúcar com adição de sabor de chocolate, criado, manufaturado quimicamente. Então não tem nada de chocolate ali, não tem nada de nutritivo. Então quando você reconhece o falso, o verdadeiro está diante de você, melhor dizendo, e aí você não quer mais o falso, pura e simplesmente é assim que a vida funciona. Agora, para reconhecer o verdadeiro, você precisa muitas vezes passar pelo falso. Então, se você sente necessidade de fazer exercícios, de fazer prática, faça até o momento em que você desperta e se dá conta de que nada disso é necessário. Tudo está e sempre esteve dentro de você o tempo todo. E nesse ponto, a prática vai reforçar o seu afastamento de si mesmo. O exercício espiritual vai afastar você de si mesmo. Você vai estar mais uma vez mascarando as suas sombras. E aí a vida termina e, puf, acabou. Então, esteja ciente de que o mais importante não é você aprender práticas, não é você aprender técnicas e nem exercícios espirituais, chamados espirituais. É importante você encarar a si mesmo. Isso é espiritualidade.
Espiritualidade é encarar a si mesmo, reconhecer a si mesmo, aceitar a si mesmo, entregar-se à vida. Isso é espiritualidade. E entre ser espiritual e ser espiritualista, que é aquele que faz as práticas, os rituais, os dogmas, seja de que área do espiritualismo for, toda a vida se resume em ser espiritual. Então opte por ser espiritual. Não tem como ser espiritual sem encarar as suas tendências negativas, sem encarar as suas sombras, em sânscrito chamadas nidanas. Não tem como fugir das suas nidanas, que são as tendências negativas que você traz de outras existências, dessa existência. Isso também não vem ao caso. O que vem ao caso é que você tem que aproveitar a sua vida para trabalhar a si mesmo. Essa é que é a verdade. E não fugir mais. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!